Pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem o estudo dos gases, assunto extremamente relevante para entendermos de maneira mais qualificada tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica que nós veremos mais à frente. Então, para iniciarmos aqui, nós vamos trabalhar em termos gerais e específico com o estudo dos gases. Então, primeiramente, vamos fazer uma pequena diferença entre o que é gás e o que é vapor. A diferença entre gás e vapor é dada a partir da temperatura crítica. O vapor é a matéria no estado gasoso, estado em que pode ser liquefeito com o aumento da pressão. Com o gás, não ocorre o mesmo. Ele é um fluido impossível de ser liquefeito com um simples aumento de pressão. Isso faz com que ele seja diferente do vapor. Dando continuidade, aqui nós temos essa menção do vapor e do gás. Tá ok? Continuando. Então, qual seria o comportamento dos gases? Que é a nossa principal meta para a nossa aula de hoje. Uma determinada substância no estado gasoso é um gás. Se a sua temperatura for superior à temperatura crítica, se a temperatura for igual ou inferior à temperatura crítica, a substância é vapor. Então você tem que saber diferenciar essa parte de vapor e gases. Os gases reais que normalmente conhecemos, como por exemplo o hélio, o nitrogênio, o oxigênio, apresentam características moleculares diferentes e particulares de cada um. Contudo, se colocarmos todos eles a altas temperaturas e baixas pressões, eles passam a apresentar comportamentos muito semelhantes. No estudo dos gases, adota-se um modelo teórico simples e que na prática não existe, com um comportamento aproximado ao dos gases reais, ou seja, nós vamos trabalhar aqui com os gases ideais. Essa aproximação é cada vez melhor quanto menor for a pressão e maior a temperatura. Esse modelo de gás é denominado de gás ideal ou de gás perfeito. Ok? Dando continuidade. Então, o que nós temos aqui de contexto histórico? Por volta do século XII e XIX, três cientistas, o Charles, o Louis Gay-Lussac e o Clapeyron, após estudarem o comportamento dos gases, elaboraram leis que regem o comportamento dos gases perfeitos, também chamados de gases ideais. As leis por eles determinadas estabelecem as regras do comportamento externo do gás perfeito, levando em conta apenas as grandezas físicas que estão associadas a eles. Grandezas essas que são volume, temperatura e pressão. Alguns materiais didáticos trazem essas três grandezas como variáveis de estado de um gás, ou seja, volume, temperatura e pressão. Dando continuidade. Então, qual seria a lei geral dos gases perfeitos? Então, a expressão que determina a lei geral para os gases perfeitos pode ser vista da seguinte forma. Aqui nós temos a equação geral, que é dada pelo P0 vezes V0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T. Essa aqui é chamada de expressão ou lei geral, tudo bem? Então, toda vez que tiver essa indicação aqui com o, que alguns vão falar o zero, seria as variáveis de estado iniciais. Quando não tem, seriam as variáveis de estado finais. Ou seja, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final e temperatura final. No SI, você terá que adotar a pressão aqui em pascais ou newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico e a temperatura em kelvins, tá bom? Onde, conforme já havia falado, P0 e V0 são respectivamente pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. E essa expressão ela é utilizada para quando as variáveis de estado apresentar variações. Então, se uma dessas variáveis de estado apresentar variações comparando o estado inicial com o final, você usará essa equação. Se não houver nenhuma variação, você não utilizará essa equação. Daí nós temos aqui alguns condicionantes para você entender melhor aquela lei, até para a gente trabalhar mais à frente com a equação de Clapeyron. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a lei de Boyle.
Robert Boyle é um físico e químico. Ele foi quem determinou a lei que rege as transformações sofridas por um gás, quando sua temperatura é mantida constante, ou seja, uma transformação isotérmica. Transformação com temperatura constante é chamada de isotérmica. Iso igual térmica, temperatura, igual temperatura. Então, quando você compara o estado inicial com o final, a temperatura se mantém constante e há modificação nas outras variáveis. Então, sua lei diz que quando um gás sofre uma transformação isotérmica, iso igual térmica, temperatura, a pressão dele é inversamente proporcional ao volume ocupado. Dessa lei obtemos que, como o T0, que é a temperatura inicial, é igual ao T, que é a temperatura final, temos que pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Daqui nós temos um pequeno detalhe. Pressão e volume que são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume que o gás ocupará em relação ao volume inicial, a pressão diminui. Se eu diminuir o volume que o gás ocupará em relação ao volume inicial, a pressão aumenta, ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Dando continuidade, agora nós trabalharemos aqui com a lei de Charles. A lei de Charles é a lei que rege as transformações de um gás perfeito a volume constante. Essas transformações são chamadas de transformações isocóricas ou isométricas ou também isovolumétricas, ou seja, iso igual córica, métricas ou volumétricas, volume. Então, tanto no estado inicial quanto final, o volume se manterá constante. Daí nós teremos variação de de pressão e temperatura. E segundo essa lei, quando uma massa de gás perfeito sofre transformação isocórica, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, essa lei pode ser expressa da seguinte forma: P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Daí você tem pressão e temperatura de maneira diretamente proporcional. Ou seja, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, diminui a temperatura, diminui a pressão. Onde P0 e T0 são respectivamente a pressão inicial e a temperatura inicial. Nesse caso aqui, nós teremos uma transformação com volume constante. A lei de Gay-Lussac ela é a lei que rege as transformações de um gás com pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica, iso igual bárica pressão. Essa lei, apesar de levar o nome de Gay-Lussac, já havia sido descoberta pelo físico e químico Charles. Segundo a lei, quando um gás sofre uma transformação isobárica, iso igual bárica pressão, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Ou seja, nós teremos relações de maneira inversamente proporcional só na isotérmica, na isobárica e isovolumétrica, a relação será direta. Ou seja, se você, nessa situação aqui, está mantendo a pressão constante, volume e temperatura variam de maneira diretamente proporcionais. Matematicamente, essa lei vai ser dada por V0 sobre T0 igual a V sobre T. Daí aqui nós temos essa equaçãozinha. V0 sobre T0 igual a V sobre T, onde o V0 e T0 correspondem às respectivas temperatura inicial e volume inicial. Tranquilo? Aqui nós temos as nossas referências. Nós trabalhamos em termos gerais hoje com o estudo dos gases. Posteriormente eu vou trazer simulações, algumas figuras para vocês melhorem compreender o tópico. Hoje nós aprendemos aqui quais são as variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura. Quais são os tipos de transformações gasosas, né? Isotérmica igual temperatura, ou temperatura constante. Isobárica igual pressão, tanto no estado inicial quanto no final. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica, volume constante. Pessoal, espero que tenham compreendido a nossa aula de hoje. Ela trouxe mais uma parte textual, mas posteriormente nós trabalharemos tanto com simuladores quanto com figuras. Valeu, até a próxima!